braço, conquistando seu espaço, ele faz o seu trabalho. Estagiário, caminhando passo a passo, não tem essa de cansaço, é o coringa do baralho. Eu sou o Lucas e eu vou estar contando para vocês um pouquinho sobre a minha trajetória durante o estágio. Eu fiz o estágio também na Terios, na Sucre Energia, que minha Jordana acabou de apresentar, e fiz também na mesma área que ela, então foi um estágio voltado para ciência e engenharia de dados. Vou estar explicando um pouquinho mais a fundo sobre todas as questões. Então, achei bacana primeiro introduzir, né, o que é a ciência de dados. Então, ela nada mais é do que estudar os dados para gerar insights, gerar informações relevantes para a empresa. Então, transformar dado em uma informação importante para se tomar uma decisão no negócio. E ela é uma abordagem multidisciplinar, muito parecida com o nosso curso. Então, mesclam-se várias áreas, como, por exemplo, matemática, muita estatística, programação com inteligência artificial, engenharia da computação, tudo isso para analisar grandes quantidades de dados. E aí, então, as análises, elas ajudam o cientista de dados a responder, fazer e perguntar, como, por exemplo, o que aconteceu, por que aconteceu tal coisa, e uma previsão do futuro, né? O que vai acontecer e o que pode ser feito com esses resultados. Então, dá todo esse respaldo para a empresa tomar a decisão com base em um dado. E aí, a engenharia de dados, ela entra como apoio para a ciência de dados, são complementares, né? Então, a engenharia de dados ela é responsável por desenvolver, implementar e manter o pipeline. O pipeline ele é o túnel que passa de onde os dados são coletados de diferentes fontes, né? E ele passa por uma única fonte, transformando isso num dado confiável que pode ser consultado. Então, o dado bruto vem em diversos formatos, então desde bancos de dados, planilhas Excel, vários PDFs, então vários formatos, e isso é entregue em um ponto específico, onde o cientista de dados ele pode começar seu trabalho, e não só o cientista de dados, mas como a empresa inteira em si, ela pode consumir esses dados que são passados por esse pipeline. Bom, então um pouquinho aqui sobre a minha área de atuação. Então, o meu período de atuação como estagiário no programa T3, também na Telios, foi de 7 meses, de setembro de 2023 a abril de 2024, na área de inteligência analítica. Bom, aqui está uma fotinha de um processo seletivo, de uma parte do processo seletivo, que foi o Hackathon, que foi uma competição ali envolvendo programação e análise de dados, e aí a equipe que eu estive, ela ganhou o primeiro lugar, foi muito bacana. Mas, basicamente, a área de inteligência analítica, ela serve, como a Jordana já muito bem explicou, ela serve para proporcionar, entregar uma resposta a partir de uma questão. Então, algum diretor, algum gerente, ele tem uma suposição, ele tem alguma questão, e aí ele valida isso com base em dados. Então, assim, são várias as aplicações, mas é basicamente você confirmar isso com dados, né? A função desse caso de entregar um produto ou alguma coisa assim do tipo. Bom, então, falando um pouquinho para vocês dos setores que eu participei, então, dentro da inteligência analítica, a gente tem várias esteiras, né? Então, eu tive a oportunidade de participar tanto da esteira de ciência de dados, que foi a Advanced Analytics, quanto da metade para o final do estágio, que foi da engenharia de dados. E foi muito bacana. Então, as principais atividades que eu fiz, chegando ali na ciência de dados, eu sempre gostei de programação, mas você chegar ali e trabalhar com isso é completamente diferente. Então, foi algo muito, muito assustador de começo, mas eu fui realmente entender o que faz um cientista de dados. Então, comecei com toda a parte de limpeza de dados, tratamento, entender o que você vai fazer com um dado nulo, com um dado de tal formato, consultar as informações que você precisa para fazer determinada análise no banco de dados. Então, isso envolvia muito Python, programação SQL, e um ponto que eles sempre foi muito dito, sempre foi muito batido nesse ponto, é a compreensão do negócio. É você entender de onde está vindo aquele dado, né? Qual informação aquilo está sendo gerado, de onde que vem, porque tem todo um processo por trás, tem todas as pessoas por trás de onde está vindo aquele dado. Então, era muito importante entender para que você estava fazendo aquilo. E aí, por fim, já um pouco mais experiente, entendendo ali a área, eu consegui fazer um projeto que aí já entrava com aplicar técnicas de estatística e de machine learning para a gente realizar uma análise e gerar um insight importante para a empresa. Então, essa foi a experiência com a ciência de dados. E aí, da metade para o final do estágio, foi na engenharia de dados.
E aí as principais atividades que eu tive foi realmente ali essa questão de desenvolver o pipeline, de, né, implementar isso. Então, realizando muitos ETLs, que é extrair, transformar e carregar os dados. Requisição de API, então, buscar esses dados e colocar um ponto comum, tratar isso, deixar o dado confiável, fazer a modelagem de tabelas e também os relacionamentos delas dentro do banco relacional. Bom, o programa T3 ele foi um programa muito incrível. Eu entrei na primeira turma dele, né? Assim, então, o programa foi criado e eu entrei assim, nisso, e assim, foi um programa absurdamente que se preocupava muito com o estagiário. A gente teve muito treinamento, muito curso, teve muita atenção, isso foi realmente incrível. Aqui eu tenho uma fotinha do print da Alura, né? Então a gente, cada estagiário do T3 ali, cada área tinha uma trilha de desenvolvimento para ser feita com cursos específicos. Então aqui a gente pode ver que eu tive 31 cursos nessa minha área de ciência de dados. E fora que tinha a Alura inteira para você aprender, fazer curso e tudo mais. E fora isso, tiveram-se os treinamentos. Então foram vários tipos de treinamentos no Hotel Hyatt, ali perto do Guatemi, aqui em São José do Rio Preto, né? E foi algo assim muito bacana, foi muito incrível essa trajetória, entender mais do negócio em si. E aqui eu trouxe esse pedacinho para falar um pouquinho das disciplinas que eu mais utilizei durante a minha trajetória do estágio. Óbvio que todas foram muito importantes, as fisiologias vegetais e tudo mais, mas assim, acredito que em primeiro lugar vem a bioenergia. A matéria com o Raul realmente foi muito importante para entender ali, o conceito da cana-de-açúcar, as visitas técnicas que a gente teve, as usinas, a indústria, então foi muito importante. A matéria de geoprocessamento também foi muito bacana. Eu acabei usando bastante ela, mesmo não trabalhando diretamente com o mapa e essas coisas, mas acabei usando ela muitas vezes para entender melhor como é que funcionavam as coisas e já tendo esse pré-conhecimento. Estatística e inteligência artificial, programação, então foi tudo muito utilizado e continua sendo muito utilizado aí no meu dia a dia. E atualmente, vai fazer um pouquinho mais que um mês e meio, eu fui contratado como júnior na empresa Cofco, que também é do mesmo setor de sucroalcooleiro. E é isso. Continuo basicamente na mesma área de dados. E aí só vim para cá agora. Mas para ser efetivado, também tem que ficar ligado.